Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 1º de maio. O plenário virtual do Supremo já tem maioria de votos para suspender a chamada presunção de boa-fé no mercado de compra e venda de ouro. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Ministério Público Federal acompanha investigações sobre novo conflito em terra Yanomami, em Roraima. Polícia Federal prende em Alagoas colombiano que teve extradição autorizada pelo Supremo. E ainda, as mudanças na Lei Maria da Penha que garantem medidas protetivas à mulher vítima de violência doméstica já no momento em que for feita a denúncia. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender a aplicação da chamada presunção da boa-fé e da legalidade no comércio de ouro. O colegiado analisa a decisão individual do ministro Gilmar Mendes, que também determina que o governo federal adote em 90 dias um novo conjunto de regras para a fiscalização do ouro. Confira os detalhes na reportagem de Evne Araújo. No mês passado, o ministro Gilmar Mendes analisou ações apresentadas pelo Partido Verde, Rede Sustentabilidade e PSB que questionam trecho da lei que fixa critérios para a comercialização de ouro. A legislação permite que as distribuidoras comprem o produto com base no princípio da boa-fé, confiando apenas nas informações prestadas pelos próprios vendedores, principalmente sobre a origem. Segundo os partidos, a medida reduz a responsabilidade de quem compra o metal extraído de forma ilegal na região amazônica. No voto apresentado no plenário virtual, o relator explica que as regras previstas na lei acabam por sabotar a eficácia do controle de uma atividade poluidora, o que viola princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente. Ainda, segundo o ministro, as mudanças na lei mostram que a simplificação da compra e da venda do material permitiu a expansão do comércio ilegal do ouro. Gilmar Mendes pediu que o governo federal apresente em 90 dias um conjunto de regras de fiscalização para verificar a origem do metal. Além disso, deve tomar providências para dificultar o comércio do produto extraído em áreas de proteção ambiental e de terras indígenas. Já acompanharam o relator a presidente do STF, ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O julgamento fica aberto para a manifestação dos demais ministros até amanhã, dia 2 de maio. A Polícia Federal, em conjunto com a inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais, prendeu hoje de manhã o colombiano que estava foragido no Brasil, condenado por estupro e homicídio em seu país. Ele era procurado desde que teve a extradição autorizada pelo Supremo Tribunal Federal no mês passado. O colombiano foi preso no município de Marechal Deodoro, em Alagoas, e levado para a Superintendência Regional da PF no estado. Nós já falamos aqui no Jornal da Justiça que o plenário do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a aplicação do piso nacional para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias dos estados do DF e dos municípios. Pois bem, essa decisão ganhou destaque no novo episódio do podcast Supremo na Semana. Quem conta os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Os ministros negaram um pedido feito pelo município de Salvador e entenderam que o piso nacional previsto para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias é constitucional e deve ser aplicado a todos os profissionais, independentemente do regime jurídico, ou seja, tanto para trabalhadores com contratos regidos pela CLT, quanto para servidores públicos. Quem explica a decisão é a consultora jurídica da TV e Rádio Justiça, Gisele Reis. O que prevaleceu foi que esse piso realmente é um piso nacional, que não haveria conflito, inclusive com a Emenda Constitucional 120 de 2022, que foi editada recentemente. A Emenda Constitucional, de toda forma, atualmente, ela já estabelece que esse piso é de 2 salários mínimos. Então, o trabalhador, a partir da vigência da Emenda Constitucional, ele tem que, necessariamente, o direito a receber, no mínimo, 2 salários mínimos para exercer a função. Esse tema teve repercussão geral e vai servir de base para outras ações sobre o mesmo tema. O podcast tem também uma análise do início do julgamento sobre a validade do indulto concedido ao ex-deputado federal Daniel Silveira,
pelo então presidente da República Jair Bolsonaro. Os ministros analisam se o perdão concedido viola os princípios de moralidade e impessoalidade. O programa traz ainda a decisão do plenário virtual que analisou mais 200 processos dos envolvidos nos atos antidemocráticos e uma entrevista com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho, sobre os 80 anos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e do IBAMA foram recebidos a tiros em um garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. O confronto foi ontem à noite e 4 garimpeiros morreram no local. No sábado, invasores balearam 3 indígenas e um deles não resistiu aos ferimentos. O Ministério Público Federal informou que está acompanhando as investigações da Polícia Federal sobre o caso. O repórter Renato Rosa tem as informações. A operação conjunta atuava na região de garimpo, conhecido como Ouro Mil, no território Yanomami, em Roraima. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as equipes foram recebidas a tiros quando tentavam desembarcar da aeronave. Os agentes revidaram e 4 garimpeiros morreram na hora. A Polícia Rodoviária Federal suspeita que os criminosos que invadiram a terra indígena são integrantes de uma facção de São Paulo que age em todo o país, incluindo garimpos ilegais. Ao fiscalizar a área, os agentes da PRF e do IBAMA encontraram arsenal de grosso calibre no acampamento dos invasores. Foram apreendidos um fuzil, 3 pistolas, 7 espingardas e 2 miras holográficas, além de munição de vários calibres, carregadores e outros equipamentos bélicos. Em fevereiro, o governo federal decretou calamidade na saúde Yanomami e desde então uma força-tarefa trabalha na área para retirar garimpeiros, destruir toda a estrutura usada por eles e identificar os financiadores. No último sábado, invasores atiraram em 3 indígenas. Um deles morreu. Os outros 2 estão internados em Boa Vista. O Ministério Público Federal acompanha as investigações da Polícia Federal. A associação que representa os indígenas pede que sejam tomadas providências tanto para esclarecer o fato quanto para se evitar novos conflitos. A seguir, mudança na Lei Maria da Penha, que garante medidas protetivas de urgência à mulher vítima de violência. Voltamos já. A gente fala agora sobre as alterações importantes na Lei Maria da Penha, que deve garantir ainda mais proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. O repórter Cid Marcos é quem tem as informações. A partir de agora, as medidas protetivas de urgência devem ser concedidas no momento em que a mulher fizer a denúncia a uma autoridade policial. As medidas serão autorizadas quando houver riscos à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima ou dos dependentes. A proteção continuará válida enquanto permanecerem os riscos. Este ponto é destacado como positivo pela juíza Roberta Chaves, do 4º Juizado de Violência Doméstica em Belo Horizonte. Mas a questão do prazo das medidas é realmente um avanço e era necessário, porque alguns juízes fixavam o prazo. E a questão do ciclo de violência, às vezes, é muito difícil para a gente precisar se vai durar 1 ano, 2 anos, 3 meses. Quando, principalmente, às vezes, tem a medida protetiva, aí você coloca, por exemplo, um prazo de 6 meses. E nesse prazo, por exemplo, ainda um processo criminal não teve andamento ou não foi concluído. O simples ato de uma citação no processo criminal pode ativar um gatilho no ofensor e fazer um ato de violência. E a medida protetiva não estando mais vigorando, era também aí uma hipótese que fazia a vítima ficar mais frágil, entendeu? Agora, isso aí dá mais poder, dá mais segurança para a vítima. Outros destaques feitos pela magistrada com as mudanças na Lei Maria da Penha são os de que o benefício deve ser concedido independentemente de registro de boletim de ocorrência, de ação na justiça, da tipificação penal da violência e da existência de inquérito policial. Foi um avanço. Isso veio para eliminar essa controvérsia de alguns lugares. O juiz somente deferia a medida protetiva se havia um boletim de ocorrência, se havia uma representação nos casos de ação penal condicionada à representação, tipo ameaça.
se havia um processo criminal. Isso veio para poder, assim, estancar essa questão que a medida protetiva ela é autônoma e independente. Ela independe do processo criminal, de um processo civil, independe de uma ação, de uma representação criminal. Então, ela basta por si só. A mudança na legislação também garante que a Lei Maria da Penha seja aplicada em todos os casos de violência doméstica e familiar, independentemente da causa ou da motivação e da condição do agressor ou da vítima. As medidas protetivas poderão ser negadas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à vítima e aos dependentes. O TRF da Primeira Região, com sede em Brasília, manteve a condenação de um homem acusado de trazer ilegalmente para o Brasil anabolizantes da Venezuela. As informações com o repórter Rafael Braga. O homem foi preso em uma barreira de fiscalização fazendária quando seguia da Venezuela em direção a Manaus, no Amazonas. Com ele foram encontrados diversos frascos, canetas e caixas de anabolizantes sem comprovantes fiscais ou legais. Preso e condenado no Amazonas, o autor alegou em recurso apresentado aqui no TRF da Primeira Região que os itens que ele adquiriu na Venezuela não tinham finalidade empresarial e que ele era somente consumidor dos produtos. Disse ainda que as provas que embasaram a condenação foram obtidas de aparelhos telefônicos dos investigados sem prévia autorização judicial. O relator do recurso, o desembargador federal César Jataí, manteve a condenação por entender que as provas testemunhais confirmaram que pelo menos parte dos anabolizantes apreendidos foi importada com finalidade comercial. No voto, seguido à unanimidade pela 4ª turma do TRF1, o relator rebateu tese da defesa contrária às provas obtidas por aparelho telefônico. De acordo com o processo, embora os policiais tenham acessado as conversas telefônicas sem a autorização judicial, esse acesso deu-se com a permissão do acusado. O autor vai cumprir 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicialmente aberto. A 6ª turma do TST condenou um restaurante de Santo André, em São Paulo, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$50 mil. O estabelecimento mantinha pessoas, incluindo estrangeiros, em condições degradantes de trabalho. Michele Chiapa. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho com base em inquérito aberto a partir de denúncia anônima. Em setembro de 2014, a fiscalização constatou a presença de 3 brasileiros, 2 egípcios e um libanês, todos sem registro, trabalhando e morando no mesmo local. Em abril de 2015, uma nova fiscalização identificou diversas irregularidades, como fiação exposta, sanitários fora das normas e alojamentos sem camas e armários. Os passaportes dos trabalhadores tinham sido retidos pelo empregador, também egípcio. O restaurante foi então autuado, mas em diligência posterior, os fiscais verificaram que os estrangeiros continuavam trabalhando no restaurante ilegalmente, embora não morassem mais no local. O juízo de 1º grau determinou que a empresa regularizasse o contrato de trabalho dos empregados em até 20 dias, sob pena de multa de R$5 mil por trabalhador encontrado em situação irregular. Contudo, o pedido de condenação por dano moral coletivo foi negado. Ao manter a sentença, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo considerou que as irregularidades haviam cessado após o cumprimento da ordem judicial, mas em recurso de revista, o MPT sustentou que a correção da irregularidade somente no curso da ação não afasta a ofensa aos direitos coletivos praticada ao longo dos anos. A relatora na 6ª turma do TST, a ministra Kátia Arruda, observou que a caracterização do trabalho análogo ao de escravo não depende da restrição da liberdade de locomoção. Além disso, abrange a sujeição das pessoas a condições degradantes de trabalho, como ocorreu no caso. Para a ministra, o fato de o restaurante ter regularizado a situação não afasta o dever de reparar. Além disso, segundo a relatora, o objeto da demanda diz respeito não apenas a direitos individuais, uma vez que foram gravemente violadas normas protetivas relacionadas à saúde e à segurança dos trabalhadores. No caso específico dos autos, as condutas ilícitas podem vir a se repetir, tendo em vista que, embora o alojamento em questão
tenha sido desocupado, não há nada que garanta que não venha a ser ocupado, inclusive com trabalhadores também superexplorados, como é o caso dos autos, e por isso entendo aconselhável, aliás, aplicável, disposto no artigo 497 do CPC, e dou provimento ao recurso de revista quanto a este tema, dano moral coletivo, alojamento em condições irregulares, manutenção de trabalhadores em condições análogas às de escravo, por violação do artigo 186 do Código Civil, e no mérito condeno o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Ao fixar o valor da indenização em R$50 mil, a ministra reiterou a gravidade da conduta de manter trabalhadores estrangeiros em alojamentos inadequados, desprovidos de todos os direitos trabalhistas. Contudo, ponderou que as irregularidades apontadas foram sanadas e que se trata de microempresa com faturamento anual bruto de até R$360 mil. O valor da indenização por dano moral coletivo será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O tabelião deve responder objetivamente por falha no serviço ocorrida antes da alteração na lei sobre a responsabilidade civil de notários e registradores. Esse entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Samanta Peçanha. No caso analisado pela turma, foi ajuizada a ação de indenização contra um tabelião de ofício de notas que visava a reparação de danos morais e materiais causados pela alienação fraudulenta de um imóvel dele por meio de procuração com assinatura falsa aceita pelo cartório. O juízo de primeiro grau condenou o tabelião a pagar lucros cessantes mais danos morais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aumentou o valor da condenação. No Superior Tribunal de Justiça, o relator do recurso especial, ministro Moura Ribeiro, observou que tanto a ação declaratória quanto a indenizatória foram propostas antes da vigência da Lei 13.286 de 2016, a qual passou a considerar que a obrigação de reparar os prejuízos causados a terceiros por tabeliães e registradores é fixada mediante dolo ou culpa. Por conta disso, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. E no próximo bloco você vai conhecer o projeto Sustentabilidade do Judiciário de Mato Grosso, envolvendo o gerenciamento de resíduos sólidos. Voltamos já. O Tribunal Superior Eleitoral venceu o prêmio Social Media Gov na categoria Show Fake News. A premiação é voltada para instituições que combatem informações falsas que circulam na internet. O post vencedor desmente boato de que o relatório final do Ministério da Defesa sobre as eleições do ano passado teria apontado fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Os indicados foram selecionados a partir das métricas de engajamento de publicações relativas à temática de cada categoria de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023. Em Porto Alegre, o projeto Ciranda do Diálogo aplica a justiça restaurativa nas escolas por meio dos círculos de construção de paz. O objetivo é transformar conflitos e melhorar o convívio entre os alunos. A reportagem é de Guilherme Bernes. A pandemia teve um impacto negativo que refletiu no aprendizado e relacionamento interpessoal nas escolas, além de diversas manifestações emocionais, como ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Essa situação não foi diferente na Escola Estadual de Ensino Fundamental Gustavo Armbrust, na zona norte da capital. A diretora, desesperada com a situação, sentiu que algo precisava ser feito. Encontrei uma amiga, que é a Vanice Luzi, que faz já círculos restaurativos na escola Júlio Brunelli, e ela me viu chorando e disse: o que está acontecendo? Eu disse: eu estou desesperada, né? E aí ela me disse: não, eu vou te apresentar um pessoal que vai te ajudar. Eu senti um estranhamento, até porque fazia muito tempo que a gente não via professores, nossos colegas, a não ser online. E tudo aquilo deixou a gente meio envergonhado e tal. E também senti que a gente teve um pouco de dificuldade na aprendizagem. Foi aí que entrou em cena o Justiça Restaurativa do Sejusc de Porto Alegre. Após o contato da diretora com o Judiciário Gaúcho, começaram a ser realizados círculos de construção de paz. Momento em que os alunos podem falar sobre seus sentimentos, além de entender a importância da escola. Ficamos muito felizes porque foi uma procura espontânea deles.
E isso demonstra que o nosso trabalho em outras escolas já tem surtido efeito. Esse trabalho começou a ser realizado em 2022 na escola, para as turmas do 6º ao 9º ano. Com o resultado sendo satisfatório, teve continuação em 2023. No calendário, ficou estipulado 3 semanas em que o judiciário acompanharia presencialmente as atividades, nos meses de abril, maio e junho. O projeto até ganhou um nome específico para o Colégio Gustavinho, Ciranda do Diálogo. Os alunos começaram a poder ter um espaço de conversa, saber como fazer, a hora de falar, a hora de escutar. Então foi muito produtivo. É muito importante a gente ter desde sempre, né, desde criança, esse conhecimento sobre nossos problemas e o problema dos outros, para a gente conseguir resolver os nossos e os dos outros, né, para a gente não mexer com eles de uma forma errada, né? É muito bom para as crianças que não sabem muito a convivência com os outros, não sabem o que passa em casa. E também tem gente que não gosta de conversar em casa, não tem com quem conversar, chega, o pai tá trabalhando, a mãe, e só tem noite para conversar. Isso é muito bom para desabafar. Com o sucesso do projeto, o Sejusc Justiça Restaurativa vem notando um aumento significativo nos pedidos de intervenção nas escolas. Os professores relatam que não só a comunicação melhorou e a violência diminuiu, como as suspensões, as expulsões. Então é assim que uma escola às vezes consegue medir o sucesso de uma prática bem desenvolvida de escuta e de diálogo. Nós temos sim o foco nas escolas, porque a gente sabe que são espaços privilegiados, né, de convivência, além da construção de saberes. Então são atores estratégicos para o fortalecimento de cidadania, ética, vínculos, tanto de forma preventiva ou até coibindo eventual desenvolvimento e acirramento de conflitos. Os alunos do Colégio Gustavinho resumiram em uma palavra qual o significado do projeto na vida deles. Perspectiva. Compreensão. Respeito. Desabafo. Dar destino correto e sustentável ao lixo. Essa é uma preocupação da Justiça de Mato Grosso, que está implantando um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Confira como isso vai funcionar na prática na reportagem de Fernanda Fernandes. Combater a poluição ambiental é um desafio. O Brasil, por exemplo, produz anualmente 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Por isso é importante e dever de todos nós aprender a manusear o lixo para não causar impactos ao meio ambiente. E o Poder Judiciário de Mato Grosso, atento à legislação sanitária e ambiental nacional, estabeleceu como uma das metas do seu projeto de logística sustentável a destinação correta de 100% dos resíduos recicláveis gerados pelo órgão. Para isso, elaborou um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, um documento que traz, em detalhes, os procedimentos necessários para que todos os prédios da Justiça Estadual façam a separação, coleta, armazenamento, transporte e destinação final de materiais para um novo ciclo produtivo. Um trabalho que envolve conscientização e educação ambiental. Isso ele está em fase de implementação agora física e estrutural dentro do tribunal, né? Onde a gente pretende construir uma central de resíduos, que é onde os resíduos vão ser armazenados temporariamente, aguardando que eles sejam retirados pelas equipes próprias, né? Por exemplo, os recicláveis pelos catadores, né? Os resíduos perigosos por uma empresa especializada que possa tratar desse tipo de resíduo. E aí também tem toda a estruturação de lixeiras aqui dentro, né? E aí a gente vai trabalhar principalmente com campanhas de educação, né? Campanha de educação ambiental para toda a comunidade aqui dos servidores, magistrados, os terceirizados, as pessoas que vierem de fora. A ideia é tornar isso uma coisa automática, né? Que a gente já faz a separação e a destinação correta do nosso lixo como uma coisa natural, assim como a gente tem vários hábitos, realmente virar um hábito para todas as pessoas do Poder Judiciário e não só do Poder Judiciário, porque quando a gente começa aqui dentro, a gente leva para fora, para as famílias, né, para os vizinhos e para as outras pessoas e para o planeta inteiro, né? A Justiça de Mato Grosso já desenvolve há alguns anos ações responsavelmente ambientais, como o Ecoponto. Instalado na sede do TJ, possui coletores individuais e identificados para o recebimento de diversos materiais. Outro exemplo são as parcerias com cooperativas e associações para a coleta e reciclagem de itens como papel, papelão e plástico.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você.